que está lá na carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Também estou com a minha linda esposa, a mais linda aqui, né? Pastora Renata, vocês já viram aqui. Quem não conhece essa que falou aqui foi minha esposa, amém? Carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15. 15. Se você pudesse colocar de pé para a leitura, versículo 10. Xalabada calablácias. Primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 15, versículo 10 diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Amém? Pode tomar seu assento. O tema desta noite é: qual a tua resposta à graça de Deus? Respondendo à graça de Deus. Primeiramente, às vezes a gente precisa fazer uma explanação entre dois termos bíblicos: graça e misericórdia. Parecem semelhantes, mas não são. E vou fazer aqui uma metáfora, um exemplo para você nunca mais esquecer o que é graça e misericórdia. A palavra diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, e é a razão de estarmos aqui hoje, não sermos consumidos. E pela graça somos salvos por meio da fé, não vem de nós, é dom de Deus. Então imagine você, alguém tem um filho menor de idade, 15 anos, que se aventura a pegar o carro do pai, pega o carro do pai sem permissão, e sai pela rua, tira onda, e de repente bate no muro de um juiz, bateu no muro do vizinho, o vizinho é juiz, e arrebenta o carro do pai do menino e arrebenta o muro do juiz. Aí o juiz sai, olha e fala assim: ô meu filho, você tem quantos anos? 15? Tem carteira? Claro que não. Não era para estar dirigindo, né? Não. Desobedeceste teu pai, né? Sim. Arrebentou meu muro, botei um prejuízão, ainda arrebentou o carro do seu pai. Mas eu vou entrar com misericórdia com você. Eu não vou chamar seu pai, levar para a justiça, e nem vou te cobrar, nem do seu pai, o conserto do meu muro. Isso é misericórdia. É não dar a alguém aquilo que ele merece. Eu não dou o que você merece, misericórdia. Mas ele fala assim: tem mais uma coisa, eu ainda vou consertar o teu carro. Agora é graça. Eu não te cobro pelo meu prejuízo, não te denuncio, não coloco seu pai na justiça, ainda pago o teu prejuízo. Então misericórdia é você não receber o que merece. Nós merecemos estar mortos porque nós somos pecadores. A ira de Deus, pecado original, depravação total. Mas a misericórdia de Deus, a graça de Deus não nos mata, mesmo que devêssemos ter morrido. E agora ele vem com a graça, mas não merecendo, eu ainda te dou o que você não merece. Eu não te dou o que você merece, mas te dou o que você não merece. Você não merece que eu pague o conserto, mas eu te dou pela graça. Então aqui tem duas coisas nesse culto: graça e misericórdia. Tem gente que está aqui sem merecer, mas está. Tem gente que está recebendo coisa de Deus, pecando adoidado, mas Deus está concedendo bênçãos. É misericórdia dele, é graça dele, mas tem que haver um conserto na sua vida. E agora, para entrar no texto lido, a pergunta é: o que eu faço em resposta à graça de Deus? E Jesus, ele não cita o nome graça no evangelho, na sua caminhada, mas ele conta muitas parábolas.
E uma das parábolas que ele conta é que um homem muito rico resolve chamar 3 servos e dar algo para eles multiplicarem. Então ele chama um servo e dá 1 talento. Depois chama outro servo e dá 3 talentos. E chama outro servo e dá 5 talentos. E fala, ó, cuidem dos meus talentos e multipliquem, eu vou voltar para requerer de vocês aquilo que eu lhes dei. Não pense que talento aqui é dom, não. Talento é uma moeda romana. Existia a dracma, existia o talento e outras moedas. Então talento, 1 talento, na época, era cerca de 33 quilos de ouro, 1 talento. 3 talentos, 99 quilos de ouro. E 5 talentos, 150 e tantos quilos de ouro. Não é? Então, quando o dono deu 1 talento, não é porque é pouca coisa, não. Está dizendo, não importa o talento que eu dê a você, é valoroso. Ah, mas se eu prego, meu talento é maior? Não, não importa o tamanho do ouro do talento. O que importa é que quem deu quer resposta àquilo que ele deu. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Coríntios 14 o seguinte: buscai os melhores dons, que é dado segundo a graça de Deus, e coisas mais excelentes eu vos mostrarei. Pastor, buscai os melhores dons, então tem dom bom e dom ruim? Não, quem dá o dom é o Espírito Santo de Deus, e ele não divide o que é melhor e é pior, ele divide conforme a capacidade de cada um. O Espírito não diz é melhor e pior. Quem está na portaria de introdutor não é melhor de quem está pregando. Quem está dançando não é melhor de quem está cantando. Quem toca teclado não é melhor do que quem toca bateria, ou vice-versa. O talento, o dom é dado segundo a capacidade. Ele fala, buscai os melhores dons. Então tem o melhor? Não, não é o melhor. Ele está dizendo o seguinte: buscai o dom que mais se encaixa a você, e que você vai se sentir pinto no lixo, trabalhando nesse dom, multiplicando, frutificando. E quando fizeres assim, eu vos mostrarei coisas mais excelentes. Sabe por que não vivemos, Júnior, coisas excelentes na vida espiritual e vida material? Porque não estamos usando o dom que Ele nos deu pela graça. Ei, sai do banco. Falei lá no Marcelo domingo, né? Quer ser crente de banco? Congregue na pracinha. Está cheio de banco vazio lá. Senta lá. Monta a igreja na pracinha. Fique no banco vendo a moda passar, a banda passar. E agora o apóstolo Paulo, ele está, o contexto do capítulo 15, juntando com 14, ele está falando dos dons espirituais, está falando da ordem do culto. E no 15 ele está reivindicando o seu apostolado, e também está combatendo a heresia que dizia que não havia ressurreição dos mortos. Ele diz ali no texto, sem contextualizar, que se Jesus não ressuscitou e não é a primícia dos que dormem, e se não haverá ressurreição dos mortos, a morte de Cristo foi em vão. E se a morte dele foi em vão, não valeu de nada aceitá-lo. E ele fala, se foi em vão, não vale de nada estar pregando para vocês. Ele fala isso. Então ele está reivindicando o seu apostolado, e também mostrando que haverá ressurreição dos mortos para aquele que tem Cristo Jesus, irá para o céu. E agora ele começa o capítulo 15, versículo 10, dizendo, eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Por quê? Ele olha para o seu passado e diz assim, eu perseguia o cristão, eu vi Estevão ser apedrejado, tanta gente melhor do que eu, Deus escolheu logo a mim, um perseguidor do evangelho que matara muitos cristãos. Então ele falou, eu não merecia ser um apóstolo, mas eu entendi que não fui eu quem o escolheu. A graça dele olhou para mim e falou, és tu que eu quero, eu vou mudar você de vida totalmente, e você de perseguidor vai passar a ser perseguido, não porque você quis, eu te escolhi.
te escolhi, porque para mim tu és vaso escolhido. E fala, Paulo, dura coisa é recalcitrar contra os meus aguilhões. É como alguém está numa mula, pegando uma lança, espetando que ela está empacada. Não adianta ficar empacado para não cumprir a vontade de Deus. Ele vai pegar o aguilhão e vai te espetar até você sair do lugar. Eu quero profetizar na IMED, o aguilhão de Deus espetando todo mundo aqui, para você sair do lugar da sua inércia. O alabanda caças. Aguilhão, aguilhão sepulcro, aguilhão IMED. Deus usa o profeta Ageu e fala assim: vocês estão dizendo não é tempo de fazer e reconstruir o templo. Não é tempo. Quem diz que não é tempo são vocês. Lê Ageu. Eles começaram, Marcelo, a fazer a reconstrução do templo e pararam 15 anos. Não é tempo. Eu vou cuidar da minha casa, porque não é tempo de trabalhar para... Ah, tá bom, então deixa eu fazer um negocinho. Então eu vou reter o orvalho do céu. Você vai plantar, mas não vai ter chuva. Você vai pedir 10 quilos de arroz, você vai vir 5. Você vai ganhar em cima e vai sair como um saquitel furado. Por quê? Porque vocês estão preferindo dar o seu tempo para fazerem as suas coisas, enquanto o meu templo está em ruína, e você diz, não é tempo de fazer a obra. Eu vim aqui como profeta. Quer o orvalho começar a jorrar na tua vida? Diga, é tempo, eis-me aqui, eu vou tomar posição. Resposta à graça. Resposta à graça. Eu fui criado no Evangelho, nasci no Evangelho, apresentado com não sei quantos dias, um mês lá na igreja, mesma igreja, cresci nessa igreja, batizei nessa igreja, tocava nessa igreja, cantava nessa igreja e tudo nessa igreja, mas eu só respondi à graça com os meus 40 anos. Chobiando em casas. Não significa que quem está tocando e pregando e dirigindo e fazendo está respondendo à graça de Deus. Quando eu entendi que eu não podia recalcitrar contra o aguilhão, eu dei resposta: bom, Senhor, se é isso, eis-me aqui. Paulo foi a mesma coisa, ele disse: pela graça eu sou o que sou. Quem eu era morreu, já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Trago em mim as marcas de Cristo. Então ele diz, eu não sou digno de ser chamado, mas Ele me chamou, tá bom. Mas não é meu tempo não, Senhor. O próprio apóstolo Paulo vai falar isso lá na frente, dizendo, Deus chamou as coisas loucas para confundir as sábias. Ele chamou, Dodô, as que não são para confundir as que são. Quando você espera, vai pregar hoje, o doutor em PhD, é físico da NASA, professor, tal, vai pregar identidade, ele diz o número da identidade, CPF, ele é doutor, ele é isso, ele é aquilo, ele é PhD, você espera algo sobrenatural, porque você está esperando aquele que é, mas quando Deus bota alguém que não é, para fazer aquilo que os outros não acreditam, é para mostrar que Ele é Deus. Ele escolhe você, que acha que não é, para quando alguém vir a glória de Deus na tua vida e ver Deus falar assim, quem diria, hein? Quem diria, Júnior? É teu filho, né? Eu olhei assim, como pode isso? Tá doido? Quantos anos ele tem? 11 anos. Irmão, nem se eu estudasse 20 anos eu tocava igual esse menino aqui. Mas manda ele pregar daqui a 30 anos. Talvez não consiga, com tanta eloquência. Mas manda eu sentar ali. Vai sair só barulho desengonçado, igual panela. Porque cada um tem um dom. Aí olha assim, caramba. As coisas que não são... Como é que um garoto de 11 anos toca assim? Para confundir os que são.
Porque tem gente que é para estar e não está. Aí Deus pega alguém que você acha que não é para estar e coloca. Está vendo como é que eu faço? Você barbado velho, era para estar, não está. Então pega o pequenininho e coloca. Para mostrar, se você não quiser, a obra continua. Porque eu sou o dono da obra, eu sou o Deus do ouro da prata. Não vai parar por causa de você. Não vai parar por causa... Não vai parar por causa da sua negligência. Ah, pastor, vou dar um tempinho. Amém, dê o tempo que você quiser. Mas não vai parar por causa de você, porque é graça. A mesma graça que te alcançou para fazer, se você não quiser, ela vai alcançar outro para fazer também. E a obra dele não para, Jacques, não para. Aí Paulo fala, estou fazendo uma mensagem textual, o texto. Eu não sou digno de ser chamado, mas fui. Aceitei. Pela graça sou o que sou. Eu tenho uma nova identidade, fui transformado, eu tenho uma missão. Deus escolheu as coisas loucas, para confundir as sábias. Aí esse camarada, apóstolo Paulo, se você ler a biografia, história dele, que a Bíblia já fala ele pregando logo. Quando ele foi salvo em caminho para Damasco, que a luz brilhou nele, ele caiu, ficou 3 dias cego. Foram lá resgatá-lo, orar por ele, né? Ananias. E agora, Paulo se apresenta em Jerusalém. Fica 15 dias, todo mundo o rejeita. Você? Não. Fez tudo isso? Não. Tá bom, é crentão agora? Tá, mas fica no teu cantinho aí. Aí Paulo é mandado para a Arábia. Aí ele fica 3 anos na Arábia. Volta a Jerusalém. Não, ainda não. Vai para sua terra, para Tarso. Fica mais 11 anos. Paulo sumiu. Ninguém queria. Sumiu. Deus o chamou. Então 15 anos fora de Jerusalém. Quem estava arrebentando na época? Pedrão, Tiagão, Joãozão, Filipão. E assim vai. E Paulo aonde? Lá em Tarso. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 11 anos. Quando ele está esquecido, mas aquele que Deus chama, ele nunca esquece. Você pensa que está esquecido pela graça, mas não está não, a graça está te moldando. Tem um momento que o vaso, quando ele é construído, quando o oleiro pega o barro, o oleiro vai no pior lugar pegar o barro. A primeira coisa que o oleiro faz com o barro, pastor, é pegar um tanque de água e deixar o barro na água. Aí ele deixa o barro na água e pisa no barro. As impurezas saem. Aí o barro fica ali um tempão, chama de curtimento. Poxa, fui tirado do barranco, da sujeira, para ficar aqui nessa água suja também. Quanto tempo? O tempo que o curtidor achar que você tem que ficar. Porque enquanto está de molho, as impurezas estão saindo. E por que depois tem que pisar? Para tirar as bolhas de ar que infiltram no barro. Porque senão fica um vaso frágil. É aquele crente mimimi. Já entra hoje, já quer estar dançando, cantando, pregando. É quando vem o ventozinho, não passou pelo curtimento de Deus. Curtir. Tem gente que já saiu do curtimento, mas tem gente que está curtindo ainda. Não é tirar onda não, curtir não. É curtir. Está no tempo de Deus parado. Até quando? Eu sei a hora. Aí depois que, para você entender a graça, depois que ele tira do curtimento o barro e pisa para sair as bolhas de ar, ele pega um montão de caco de telha e palha e junta no barro. Para quê? Para dar consistência ao barro. Aí daqui a pouco, passa um tempo, ele vai moldar o barro. E quando o barro está moldado no vaso, ele vai para o forno. Ele abre a fornalha e coloca o vaso. Puf. Tem um espelhozinho. É igual uma mulher fazendo bolo. Como é que é, irmã? Olha lá no vidrinho do fogão. Ih, ainda está corado. Mais um pouquinho, né? Né, Karen? Karen é boleira ali. Aí, ele acha que está bom, esfria o fogo e tira o vaso. Aí ele faz assim, ó.
dá peteleco no vaso. Se sair o som agradável, que ele já conhece, que o olheiro já conhece o som que sai de dentro de você, ele diz, está pronto. Se não sai o som agradável, ainda tem que ficar mais um pouquinho no fogo. Sabe por que você está no fogo ainda? Porque não está dando o tom que Deus quer. Para estar pronto para ser o vaso de barro. Então Paulo agora fala, lá em Coríntios também, eu amo parte de Coríntios. Nós somos vasos de barro, no qual o Senhor guardou os seus tesouros, mistérios, para que a glória não seja nossa, seja dele. Porque quando eu quiser crescer, ele quebra o vaso. Então pela graça eu sou o que sou. Então agora eu mudei de vida, fui transformado. Deus escolheu as coisas loucas. Aí ele fala interessante agora, eu não queria ser, mas ele me escolheu. Depois que eu entendi que ele me escolheu e aceitei, pela graça eu sou o que sou. Eu mudei de vida pela graça. E agora ele diz, a graça na minha vida não foi em vão. Por que não foi em vão? Eu estou dando respostas àquilo que ele fez comigo. Eu estou respondendo aquilo que ele esperou de mim quando me resgatou pela graça. A graça de Deus não foi em vão em mim. Eu estou respondendo aquilo que ele espera de mim. E a pergunta que eu faço, qual a tua resposta à graça de Deus? Tem sido em vão na sua vida ou não? Deus fez, mas não respondo a ele. Deus faz, eu não entro na missão. Deus fala comigo, mas eu não quero. A graça está todo dia me mostrando que ele é comigo. E qual a minha resposta à graça de Deus? Ele fala, não foi em vão não, Ricardo. Eu estou dando resposta àquilo que ele fez comigo. Eu demorei tanto tempo, aos 40 anos, para começar a dar resposta à graça de Deus. A começar a entender o que ele queria de mim, e começar a dar, tá bom, é assim, então estamos juntos, Senhor. Estou dentro do time, vai doer, mas estou dentro. Eu quero dar respostas à graça. E cada vez que eu dava novas respostas à graça de Deus, como diz lá, os melhores dons iam vindo na minha vida, os dons que eu me agradava em fazer, que crescia fazendo, Deus foi me mostrando coisas excelentes, coisas sobrenaturais. Deus foi mostrando a minha vida sentimental, a minha vida material, a minha vida profissional. Deus foi me exaltando. Alguém que não tinha faculdade fez faculdade, alguém que não tinha pré-graduação fez pré-graduação, alguém que só ia fazer um mestrado fez um mestrado, depois fez doutorado, depois fez teologia, depois fez docente do Instituto Haggai, depois faz psicologia, e não sei o que eu vou fazer amanhã, não sei, mas quero fazer algo diferente, porque ele vai mostrando coisas excelentes, porque eu dou resposta à graça. Ele vai mostrando os novos caminhos. Então ele fala, eu sou o que sou, eu não era digno, mas não foi em vão, produz fruto em mim, o que fez em mim eu anuncio aos outros. Não tem como ficar sentado por aquilo que Deus fez por mim e por você. Para de dar desculpas. Lucas 10, começa no 9, ele chamou o jovem, Senhor, deixa eu enterrar meu pai primeiro. Vai, filho. Deixa eu despedir da minha mãe, do meu pai. Vai. Eu plantei uma vinha, deixa eu colher. Vai, tá bom. Continua dando desculpas. Aí o 9 termina, aquele que põe a mão no arado e volta atrás não é digno. Aí começa o capítulo 10. Depois disso, escolheu outros 70, porque os que ele escolheu antes não quiseram. A obra parou, Júnior? Escolheu outros. Talvez o teu nível deve estar muito lá em cima já com Deus. Você está patinando no mesmo lugar. Já viu aquele... Eu conheço amigos que entraram no exército comigo, pastor. E saíram, não quiseram, na ESA ainda foram embora. E hoje não tem uma vida tão boa. E quando nos encontramos, caramba, me aposentei, já sou isso. Caramba, cara. Pô, se eu tivesse ficado, eu também era isso. Eu falei, o que você é? Estou vendendo pastel na rua, empada. Amém, nada contra. Mas se eu tivesse ficado, eu já era igual a você, aposentado. Agora eu estou com quase 60 anos, ralando pra caramba,
Poderia ter me aposentado com 50, igual me aposentei, militar aposenta cedo. Se eu tivesse ficado, aí eu falo, se eu tivesse respondido à graça, já era para eu estar lá em cima. Aí você encontra alguém que entrou depois de você, mas respondeu à graça. Caramba, quem diria, hein? Está lá em cima. Como falaram para mim. Marquinhos, quem diria, hein? Você se tornar esse homem de Deus, porque eu não dava nada por você. Eu falei, você não tem que nada mesmo não, quem tem que dar é Ele. A graça não é a tua, a graça vem dEle, porque Ele escolheu as coisas loucas, Marquinhos, para confundir as que não são eu, para confundir as que são. Você esperava do João, do Fernando e da Mariazinha, mas Ele escolheu Marcos, para confundir o que você achava que seria. Resposta à graça. Ele fala, não foi em vão. E ele foi transformado para transformar. Abriu mão. Ele fala em outro texto, eu sinto dores de parto por vós. Olha que lindo. Essa graça o alcançou, que ele está sentindo dores de parto para gerar vidas novas, igual ele foi gerado. E depois ele fala, trabalhei mais do que eles têm, os outros apóstolos. Não que Paulo estivesse querendo ser o maior. Ele está dizendo, não, que Deus fez em mim, eu me lancei tanto, e tanto, que eu fui além dos outros apóstolos. Eu não sou melhor do que eles não, porque Ele me escolheu para ser apóstolo dos gentios. Aí ele fala o seguinte, porque eu trabalhei mais do que eles. Ele está falando de vanglória, ele está falando de intensidade. A minha intensidade foi tanta, que eu plantei igreja, eu fui perseguido, eu fui açoitado, eu fui para a prisão, eu sofri naufrágio, eu me lidei com falsos irmãos, eu lidei com dificuldades, eu quase morri, eu me fingi de morto, mas depois fugi, tudo para dar a resposta à graça. E você não quer fazer um sacrifíciozinho pela obra de Deus? Que resposta é essa? Se o culto acaba 5 minutos mais tarde, você chia. Se eu ensaio de tarde, você reclama. Mas quando estava no baile a madrugada toda, respondendo ao inferno. Mas quando Deus te chama e te resgata e te coloca para crescer, ficamos murmurando, ficamos duvidando, ficamos falando mal. Não queremos dar o nosso melhor. Açoites, perseguições, quarentenas, chicotadas, prisões, vários naufrágios, ingratidões. Paulo fala o seguinte: eu fui fariseu nato, formado aos pés de Gamaliel, conhecedor da Torá, perseguidor do Evangelho, fariseu piedoso, cumpria tudo direitinho, doutor da lei, conhecia vários idiomas, mas considerei tudo como esterco, por causa da excelência da obra do Evangelho de Cristo. Esterco, fezes, o título dele não valia de nada, pela excelência em trabalhar para Deus. Deus te deu um talento, 33 quilos de ouro, o que você está devolvendo para Ele? Por que Jesus representa um talento, 33 quilos, para dizer o que eu dou para cada um é excelente, para mim é muito valoroso. E a parábola que eu falei no começo, quando ele veio requerer de todo mundo, o que tinha 3 multiplicou, mais 3, 6. O que tinha 5 multiplicou, mais 5, 10. E o que tinha 1, meu Senhor, o Senhor é severo, eu enterrei o talento. Meu Deus, rapaz. Então falou, pega o que ele tem, tira e dá para o que fez. Aí fala, quem multiplicando muito, mais terá. Quem do pouco retém, pouco que tem, lhe será tirado. Grava isso, ele falou assim. Quem do muito multiplica, mais se acrescentará. Quem do pouco não faz, do pouco lhe será tirado. Sabe por que muitos estão perdendo pouco que tem? Porque não tem multiplicado aquilo que Deus deu. Depois está lamentando. Responda à graça de Deus. Trabalhei mais do que eles. Ele não está falando de, como falei aqui, de vanglória. Ele está falando de intensidade. Qual a tua intensidade?
Jesus revela a João, lá em Apocalipse capítulo 3, a igreja de Laodiceia: porque não és crente, nem frio, és morno, vou te vomitar. Esse texto, quando eu era ainda leigo na palavra, eu achava que o quente era o crente do reteté, eu achava que o frio era o crente que ficava no banco só, ó céus, ó terra, e o morno é aquele que não queria nada. Mas eu entendi diferente depois da revelação da palavra. O quente e o frio, os dois têm valores, porque o quente também tem um valor de curar, o frio também tem um valor de curar, porque Laodiceia ficava entre duas cidades, Hierápolis e Colossos. Uma tinha águas geladas, águas gélidas, que eram águas que curavam. A outra tinha águas termais. Então quem estava com a doença precisava tomar banho com águas termais, se curava. Outros precisavam de uma medicina mais gélida, se curava na água gelada. Então tanto a água quente quanto a água fria tinha uma função, tinha uma intensidade. E o morno não servia para nada. Ele falou: não é quente nem frio, é morno, vou vomitar. Não tem valor em nada, não tem intensidade em nada. Qual é a tua intensidade? Quente ou frio? Você está tendo uma função? Está tendo algo para fazer na obra? Ou está morno que Deus está te vomitando? Vou te vomitar por causa que você não tem intensidade. E qual é a tua intensidade em relação à graça? É quente ou frio ou morno? Quente cura, frio cura o morno. Não serve para nada. Qual tem sido a tua intensidade? Qual a tua resposta à graça? Não era eu, mas era graça. É graça. Qual a tua resposta à graça? Igreja cheia. Tem muita coisa para fazer. Ah, mas tem outro para fazer, não precisa de mim não. Precisa. Tem vaga para todo mundo. Tem vaga para todo mundo. E coisas mais excelentes você vai encontrar. E agora eu pego o apóstolo Paulo. E lá em 1 Coríntios capítulo 2, 4, 5 diz assim: Paulo, irmãos, era doutor, formado por Gamaliel, cidadania romana, judeu nato, fariseu, conhecedor da lei, sabia vários idiomas, grego, latim, aramaico, um pouco do hebraico, etíope. O cara era o cara. E agora Paulo começa a fazer essas primeiras missões de criar a igreja em Corinto. Se você não sabe, Corinto era uma cidade pagã. Éfeso, também cidadela de Corinto, que foram dominadas pelo Império Romano. Deus Apolo, Deus Artemis. Então Paulo foi pregar para esse povo. Você sabe que a Grécia era o berço da filosofia, né? Parmênides, Heráclito, Sócrates, Platão, Aristóteles, os grandes filósofos. E o povo grego era um povo de sabedoria. Por eles serem o país que formou e originou os filósofos, a cultura grega, a cultura helenista, era uma cultura muito forte. Até que o Império Romano agregou muita coisa da cultura grega helenista no seu império, inclusive os filósofos. Apolo era um filósofo que se converteu ao Senhor. E agora, quando Paulo foi pregar no Areópago, ele, e também nas praças, o povo que ouvia Paulo, queria um Paulo o quê? Filósofo, sábio, erudito, que falasse aquilo que eles queriam ouvir, que usasse a retórica argumentativa. Você sabe que a argumentação veio da Grécia. Então Paulo conhecia tudo aquilo ali. Você sabe que o termo política veio da Grécia. Polis, cidade. Os filósofos enganavam com falsos silogismos ou falácias, que são argumentos falsos para convencer pessoas, para ganhar na política. Então os filósofos, os sofistas, iam para as praças para pregar, para argumentar sobre a polis, sobre a cidade, sobre a política. Dali que veio política, cidade. E ali eles enganavam o povo para acreditar nele. Nada mudou hoje, né? Um discurso argumentativo de enganação. Foi dali da Grécia. Nós chamamos na língua portuguesa, ou na lógica, a lógica argumentativa.
E quando é uma falsidade, é um falso silogismo, uma falácia. E eles enganavam, mas queriam ouvir coisas bonitas. E como sabiam que Paulo era conhecedor, eles esperavam um Paulo que fosse falar, segundo Sócrates, segundo Parmênides, segundo Heráclito, segundo Platão, segundo Aristóteles, segundo Irineu, segundo fulano. Já viu aquele cara, segundo Flávio Josefo, segundo não sei quem? Nada contra. Mas quer. Aí Paulo falou assim, ei, os judeus querem milagres. Os gentios de Corinto querem sabedoria. Eu posso fazer milagre pela graça de Deus em mim, mas também posso pregar uma mensagem dizendo, magnânimo Senhor, estamos nesta noite para honrá-lo com toda a nossa glória e louvor. Para aqueles que estão assentados nesse recinto, eu vos digo, olha que discurso de um doutor. Ele podia fazer isso, mas ele falou, os judeus querem que eu realize milagres, sinais. Os gentios de Corinto querem sabedoria, mas eu não vou nem fazer sinais, nem pregar o que eles querem. Eu vou pregar o Cristo crucificado, que é loucura para o judeu e para o grego. Eu vou pregar a verdade simples da graça. Ele morreu na cruz para nos salvar e perdoar nossos pecados. Se você o reconhecer como Senhor e o receber como Senhor, como Deus, vai para o céu, vai ser salvo. Ele não precisou de retórica nenhuma. E agora aqui no mesmo povo de Corinto, no versículo, no capítulo 2, 4, 5, ele diz, e o meu logos e a minha querigma não consistiram em palavras persuasivas de sofia humana, mas em demonstração do espírito de dunamis. Vocês ouviram 3 palavras aqui difíceis, né? Logos, querigma, sofia e dunamis. Ele está dizendo no grego, o meu logos, a minha palavra, foi um querigma, foi uma mensagem, que não veio argumentar sabedoria, sofia, como eles queriam, mas veio sendo uma demonstração da graça e do poder do Espírito Santo que opera em mim. Ou seja, eu não vim falar o que vocês queriam, eu vim trazer a mensagem do céu que o Espírito Santo me revelou para tocar nos seus corações. Aí ele fala, essa palavra que eu prego é querigma. Então no grego tem 3 palavras, logos, querigma e rema. O logos é o falar, a noite está linda, o culto está maravilhoso, Jesus salva, ele vai te curar. Mas o que a palavra logos vira um rema? Quando entra no coração de alguém, no momento certo, na hora certa, e muda a vida dele na hora certa aqui hoje. É o Logos se transformando em rema. Eu posso estar pregando aqui o Logos, mas Deus pega o Logos e transforma em palavra de revelação. É quando você lê um texto da Bíblia num momento difícil, você lê um texto que já leu 1000 vezes, mas quando lê naquela crise, ele se transforma em um rema e muda a tua atitude, muda a tua história, muda a tua vida. Aí ele está falando, o meu Logos se transforma em rema, mas o meu querigma, a minha mensagem, é poder. Aí eu fui estudar a palavra querigma, que no original, que lá no texto a minha pregação, mas no original grego é meu querigma. Ao descobrir que querigma veio da origem querush, que significa arauto. Arauto, Marcelo, olha que lindo. Querigma vem de querush, arauto. E quem era o arauto? O arauto era aquele, levanta aí, rei. Falar lá para a população, eu sou o querush, toca aí para o querush entrar. Quem está me chamando? Não é todo mundo que entra na sala do rei, mas o querush pode entrar. Ele está me chamando, eu estou ouvindo o som do chamado do rei. Olha o som do chamado do rei. Eu sou o querush, com certeza ele tem um querigma para mim. Aí o querush vai. Por não, meu rei. Tem essa mensagem para você entregar ao povo. Você tem que pegar. Você tem que integrar do jeito que eu escrevi. Não pode tirar. Nem pode acrescentar. Toma. Sim, meu rei. Farei tudo e lerei de acordo com a vossa vontade. Ele vem. Vai na praça.
abre o querigma, abre a proclamação, abre a mensagem e prega e fala tudo que o rei mandou ele falar, sem tirar e sem acrescentar. O que Paulo está falando? Eu sou um querush e eu tenho acesso à sala do rei, porque eu tenho intimidade com o rei. Eu não vou falar o que eu quero, eu entro na sala do rei pela graça, porque ele me deu acesso, porque o véu se rasgou. Então então eu posso entrar hoje à sala do rei, para ele falar o que ele quer que eu fale, de acordo. Mas Senhor, mas rei, não pode ser diferente não, tem que ser do meu jeito. Mas a igreja quer ouvir aquilo. Não, fala o que eu tenho para você. Tem muita gente que quer ser arauto, queruche, sem entrar na sala do rei, Marcelo, quer subir sem intimidade com ele, e está falando que Deus não mandou falar, e muitos estão acreditando, mudando histórias, mas depois voltando ao lodo de novo, porque o que sai do altar não é o que o rei mandou fazer, porque eu me falo como um queruche, mas não vou lá receber a palavra da verdade, eu não vou receber o querigma. Paulo está falando, eu recebi uma graça, essa graça fez eu ter intimidade com o rei, e todo dia eu entro na sala do rei, e recebo a mensagem direto dele, e proclamo para vocês a mensagem da cruz, a mensagem da verdade, que cura, sara e liberta. Eu não engano ninguém. Isso que ele está falando aqui. Elias, as minhas palavras não foram argumentos falsos, não foram sofia, sabedoria. Por isso que é filosofia. Conhecer, saber. Amigo do saber, filosofia, saber. Eu estou amigo do saber, mas não vou pregar o que vocês querem ouvir, não. A graça que ele me alcançou e o dom que ele me deu é para fazer. Mas agora, quando eu vou no segundo texto que eu li, não adianta receber essa graça se não buscar ser querush para receber o querigma. Eu só entro na sala, Júnior, se tiver intimidade com o rei. Mas o querush é o Marco, mas o Júnior pode? Não, porque o Júnior não tem intimidade com o rei. Eu selecionei um querush, um arauto. E Deus está selecionando arautos aqui hoje, que tem acesso à sala do rei, porque tem intimidade com o rei. Qual a tua resposta à graça de Deus? Como tem sido a sua vida com Deus? Você só vem pedir num culto, ou vem dar? Você veio hoje aqui para comemorar o aniversário, para falar, Senhor, eis-me aqui. Você veio aqui pedir para bênção para você ou ser bênção para Deus? Independente da tua bênção ainda estar travada. É aquela questão do jejum, a gente só faz jejum quando tem um problema, né? E acha que jejum é para Deus resolver os nossos problemas. Não, jejum nunca foi para isso. O teu pedido num jejum é coisa secundária. Se alguém está enfermo, o teu jejum não é para Deus curar o enfermo. Curar o enfermo num jejum é secundário. O jejum sempre foi para mudar a tua vida com Deus. O jejum te prepara para ouvir um sim ou não de Deus. Eu faço um jejum, alguém não é curado e falece, então meu jejum não valeu, porque te ensinou a entender a resposta de Deus e ficar de pé. Eu digo na igreja, o dia mal vem para todo mundo. A questão é como o dia mal me encontra quando ele chega. Eu estava numa visita ontem e falei assim, por exemplo, pegar Júnior, você almoçou sábado passado? Mas você está de pé por causa do almoço sábado passado? Se você só almoçasse sábado passado, estivesse sem comer até hoje, estaria aqui hoje? Provavelmente não, né? Algo que você bebeu sábado passado está valendo até hoje? Por que você está aqui no culto hoje? Porque você bebeu água, almoçou sábado, bebeu água, almoçou e jantou domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e hoje tomou café, almoçou, se não estiver em jejum. O que eu entendo? Eu não estou de pé por causa da minha oração de semana passada. Eu estou de pé por causa da minha oração de todo dia. Porque minha oração de semana passada não me sustenta para hoje não.
Mas eu só faço jejum quando tudo dá errado. Eu quero uma benção, vou para o jejum. Não, eu tenho que ir na casa do irmão, expulsar o demônio, eu vou fazer um jejum de 3 dias, porque o demônio é casta de demônio, só com jejum e oração. E quando não vai expulsar demônio? Não jejua, não ora? Que vida é essa, irmãos? Que queruxa é esse? Que queruxa, que arauto é esse? Nunca vai ter um querigma para levar para o Senhor? Nunca vai ter uma palavra da verdade? A graça de Deus que Paulo alcançou está dizendo para mim e para você: ei, essa graça quer trazer intimidade para você com Deus. Essa graça quer mudar a tua vida e já mudou, mas quer fazer que você seja diferente. E aquilo que Deus fez com você, quer que você seja canal para fazer com as outras pessoas. Há um chamado aqui, como o Júnior falou: eis-me aqui. Tem gente que já está fazendo, mas talvez desanimou. Tem gente que quer fazer, mas não consegue, porque os problemas não deixam. Mas Paulo abriu mão de tudo. Abriu mão de tudo que ele era, do conceito, do título, para fazer a vontade de Deus, para gerar parto, para gerar um filho. Começa a mudar a sua ótica, começa a ser um instrumento de graça de Deus. Começa a ser um canal de vitória para a tua vida. Não seja igual o pastor Marcos, que nasceu no Evangelho, mas esperou 40 anos para responder à graça. Estando no altar fazendo as coisas, mas sem ser o queruche, sem ser o arauto. E as coisas que eu fazia, eu digo com o peito aberto, para mim é como esterco, pela excelência do chamado de Deus na minha vida, pela graça. Fui rejeitado em várias igrejas para pregar, irmãos. Fui rejeitado por vários amigos, pastores, para ministrar nas suas igrejas, porque não entenderam a graça de Deus na minha vida. Achavam que eu era o velho homem, quando Deus já tinha me transformado. Foi igual os discípulos com Paulo. Não, você não, cara. Não, ele não, todo mundo menos ele. Mas aí as coisas excelentes foram alcançando a vida deles, a minha vida. Até que chegou o momento que eles mesmos passaram a me convidar. Eles mesmos passaram a confiar em mim, não por mim, como Paulo, mas pela graça de Deus que opera em mim. E para a honra e glória do Senhor, essa graça me alcançou. E eu como falo igual um Paulo, e ela não foi em vão na minha vida. A questão é, ela está sendo em vão na sua vida? Só te alcançou para vir com o culto, ficar sentado e ir embora agora aqui? Ou te chamar para um novo chamado? Desculpe falar, mas acho que a graça te chamou só para cantar aqui na frente? A graça te chamou só para dançar? A graça te chamou só para tocar? Só para ficar na porta? Ou para ser um canal de salvação para a tua família primeiro e para as outras pessoas? Eu quero profetizar que Jesus não vai precisar escolher outros 70 não, porque está todo mundo aqui. Atenda esse chamado hoje. É um culto de aniversário, um culto de chamado. A graça continua. Você não merece, mas Ele te chama. Você não é digno, mas Ele te chama. Dá para cantar aquele? É Ele? É Ele. Fique de pé em nome de Jesus. A Bíblia conta a história de um homem que só veio ao mundo por um propósito. E depois desse propósito ele morreu, foi decapitado. E Jesus falou: nascido de mulher não é profeta maior do que João Batista, porque morreu novo, cumpriu um propósito, anunciou a vinda de Jesus, preparou o caminho e morreu. Entendeu a graça, atendeu a graça, cumpriu o papel dele e foi. Você já descobriu qual é o teu papel? Está na hora de pegar de novo o seu instrumento. Está na hora de pegar de novo aqui o talento que Deus te deu, porque é valioso. Está na hora, sabe de quê? Jackson, não é para você não, está falando teu nome certo. Jackson é homem de Deus. De pegar os carros de boi e queimar e matar os bois, para não ter mais volta. Lembra de Eliseu? Quando
Quando Elias o chamou, ele queimou os aparatos do carro de boi, matou os bois, deu um churrasco e foi embora. Para quê? Não tem mais volta não. Não tem mais volta. Sabe por que Pedro voltou para pescar peixe? Porque tinha deixado o barco lá. Se ele tivesse queimado o barco, ele não voltaria a pescar. Mas mesmo assim, a graça, Jesus foi lá resgatar Pedro em João 21. Ele quer te resgatar hoje. Desculpe ser muito sincero, irmãos. Colocaram uma camisa marrom da festa, não significa que você está dizendo eis-me aqui, não. Está lá, bande cantará. Desculpe falar. Talvez só botou porque todo mundo botou. Talvez nem pagou, alguém pagou por você que você não tinha como pagar, e alguém te abençoou e você botou. Estou no time, mas não está não. Sou da IMED, 63 anos, mas não está. Está não. Estar aqui não significa ser daqui. Estar com a camisa não significa pertencer ao time. Estar plantado na vinha não significa que está dando fruto. Mas a graça de Deus está aqui, mas eu quero você. Eu quero contar contigo. Eu quero você de volta. Eu não desisti de você. Eu não me esqueci de você. E a música diz que é por ele que eu estou gastando a minha vida. E você? Eu gasto a minha vida por ele. O negócio é tão doido, pastor. É doideira, minha doideira. É doido. Estava na minha filha hoje à tarde. Renata até chorou. Fui na minha neta. Fui na formatura. Fomos almoçar juntos. Fomos na casa dela. Minha filha passou num concurso. Está viajando agora sexta-feira para Brasília. Ficar 40 dias. E fomos lá hoje, aí minha neta, quero ir para casa do vovô. Ah, não pode ir hoje, filha, a gente vai para o pastor Ricardo, vai voltar tarde. Ah, mas eu quero ir. Tá bom, então vamos amanhã. Dorme no vovô, mas amanhã o pastor prega, a pastora prega. Minha filha, hã? E terça-feira tem igreja, tem pregação, tem análise, tem consulta. Ah, você vai embora que dia? Vai viajar quinta-feira. E qual o tempo que a gente tem para ver você? Não sei não, acho que não tem não. Por que não? Ela vem chorando. Porque eu estou gastando a minha vida respondendo a graça. Mas minha filha entende isso. Sabe por que ela entende? Porque ela sabe como eu era e como Deus fez na minha vida. Alamar. Porque ela sabe, se eu vivesse do jeito que eu vivia, ela não ia ter um pai hoje. Que é exemplo para ela. Eu sei que ela às vezes reclama e fala, mas pai, é melhor estar assim, continua assim, do que ser aquele pai que eu não me orgulhava. Minha filha subiu no altar da amiga e falou, eu me orgulho do meu pai, não do velho pai, mas do novo pai. Continua assim, papai. Então ela entende a graça que me alcançou, entende a resposta que eu dou à graça. E tem que dar um jeito, vai de madrugada, você tem que ir lá se despedir dela, orar lá por ela antes da viagem, não sei o que a gente vai fazer. Porque nós estamos gastando a nossa vida fazendo isso. E você? O que você abriu mão pela graça?